salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, do canal Paulo Andrade Castro. Gente, estou aqui com essa matéria inacreditável, mas é na Veja, tá? Vou tentar explicar o porquê disso, não é à toa, certo? Lula pedirá à Justiça anulação da ação sobre propina da Odebrecht, certo? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu de um modo geral, certo? O ex-presidente Lula pediu por 3 vezes já ao juiz Sérgio Moro para ouvir o Tacla Duran como testemunha de defesa, certo? E o Tacla Duran negou nas 3, em uma inclusive, faltou com a verdade, alegando que não permitiria por não ter o endereço do cidadão, quando na verdade, em processos já existentes lá, o juizão já tem esse endereço, tá certo? Agora, depois do depoimento da CPI, a defesa do ex-presidente entrou novamente com um pedido para que o mesmo fosse ouvido, certo? E mais uma vez, pessoal, o juiz negou. Primeiro, vamos entender o seguinte. Nós vamos ler o que tem nessa reportagem na Veja e eu quero que vocês saibam o seguinte. A Veja, ela publicou há alguns dias atrás uma reportagem sobre os novos ricos da Lava Jato. O advogado que defende o Palocci, lá bonitão, todo, isso pegou mal demais na Lava Jato. Agora, vocês sabem, há 2 dias atrás aí, teve lá o grande prêmio da Quanto É, que o juiz Sérgio Moro foi um dos ganhadores, certo? A Veja não foi convidada, a Veja não estava lá, tá certo? Agora, para nossa surpresa, olha o que a Veja traz aí. Defesa do petista comunicou medida após juiz Sérgio Moro negar novamente oitiva de ex-advogado de empreiteira, que está foragido da Lava Jato. Ele não está mais foragido da Lava Jato, é bom salientar isso. O pessoal da Espanha já negou o pedido da Lava Jato. Esse pedido de prisão dele já deveria ter sido suspenso, porque ele está sendo julgado lá. Mas evidentemente que o juiz Sérgio Moro não fez para ele não ter que vir no Brasil. Está querendo impedir, tá certo? A entrada dele no Brasil, mas de forma ilegal. Pessoal, o que é que chama a atenção nisso tudo? O fator Tacla Duran. Vejam vocês, o juiz Sérgio Moro, ele está tão apavorado com o Tacla Duran, que ele está preferindo dar causa de nulidade a esse processo contra o ex-presidente Lula, eu já explico o que eu estou dizendo para vocês, do que ouvir o Tacla Duran. Aí você vai me perguntar, mas Paulo, por que isso? Gente, por um motivo muito simples. Se ele ouvir o Tacla Duran vai falar aquelas coisas para ele, vai mostrar as provas para ele. O que é que isso significa? Que ele vai dar credibilidade? Muito provavelmente não, mas significa que a grande mídia vai estar em cima. E isso ele não quer de jeito nenhum. Então, o pavor dele é tão grande que ele prefere dar causa de nulidade, certo? Na verdade, esse processo contra o ex-presidente Lula, envolvendo esse terreno para o Instituto e esse apartamento, ele já é um processo assim nulo. Por quê? Muito simples, gente. Lembra quando a defesa do ex-presidente Lula pediu perícia em um documento apresentado com um com assinatura e outro com 2? Quando ele não permitiu a perícia, tá certo? Ele cesseou o direito de defesa. Ali já está mais do que provado, mais do que comprovado o cesseamento. Então ali já é nulo. Agora com essa do Tacla Duran, mais nulo ainda. Vejam o que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão ver o seguinte. Pode passar no TRF4, que é um puxadinho do Moro, que quando o Moro tiver que ser penalizado
e ser responsabilizado por todos os crimes que está cometendo contra o ex-presidente Lula, o TRF4 também tem que ser, os caras do TRF4, eles têm que responder, tá certo? Pelos crimes que eles estão acobertando do juiz Sérgio Moro. Isso vocês, aguardem que vocês vão ver. Aliás, prestem atenção em tudo que eu disse em meus vídeos, nas perícias que eu fiz. Eu fiz perícia mostrando, ó, essas planilhas da Odebrecht é falsa. Tá certo? Isso aqui é montagem. Então eu tenho um vídeo mostrando que quando o Marcelo Odebrecht apresenta a sua primeira proposta de delação premiada, ele já trazia lá umas planilhas mostrando na primeira proposta, tá certo? Que dava para se ver claramente que ele não tirou aquilo ali de um determinado local. Ele tirou uma parte, aí ele veio com a imagem e colou ali. Falsidade material, documentos falsos. Eu falei isso. Quando apresentaram os extratos do banco, eu fui lá e disse, ó, falso. Nesse caso foi até mais fácil, porque o sistema bancário, ele é padronizado. Ele é padronizado. Se no extrato dos caras você pegar uma determinada coluna, tá certo? Alinhada à direita, em todos os extratos essa coluna vai estar alinhada à direita. Se uma outra coluna está alinhada à esquerda, em todos vai estar. Eles apresentavam dois extratos, a mesma coluna, uma alinhada à direita, outra alinhada à esquerda, outra no centro, falso. Simples assim. Agora, o Tacla Duran vem e só confirma aquilo que eu já vinha dizendo, que são falsas porque a época que elas foram, inclusive com a ajuda do Rodrigo Janot, a época que ela... Com ajuda, quando eu digo com ajuda, pessoal, é o seguinte, o cara se faz de cego, não procura saber. Por exemplo, a prova chegou na mão do Rodrigo Janot, o que é que ele tem que ver? Quando foi adquirida essa prova? Aí o cara vai dizer, pegamos agora, 2017, maio de 2017. Aí ele teria que ver o seguinte, mas esse sistema ele foi bloqueado em 2016. Como é que vocês conseguiram se esse sistema foi bloqueado? Se vocês conseguiram, é porque vocês conseguem manipular o sistema. Se vocês conseguem manipular o sistema, essas provas são inválidas. Vocês estão me entendendo? Então, nesse caso aí, porque a defesa não já falou em pedir a nulidade em relação à perícia que ela pediu? Porque o juiz não deu resposta. Na hora que ele der uma resposta negativa, vocês podem perceber o seguinte, ele aceita todas as perícias pedidas pelo Ministério Público e se nega a aceitar qualquer perícia pedida pela defesa do ex-presidente Lula. Tá certo? Então, na hora que ele negar aquela perícia lá dos dois documentos, a defesa também vai pedir nulidade. Então esse processo, gente, esquece, ele é nulo. Vocês vão perceber isso na hora que chegar no STF. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tá entendendo? Aí vocês vão perceber direitinho do que eu estou tratando aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que traz essa reportagem aí. Por quê? Porque é a primeira vez que a Veja dá destaque. Vocês vão ver que ela está dando destaque. Ela não traz como deveria trazer, mas ela dá destaque a esse depoimento do Tacla Duran, jogando, de certa maneira, um pouco contra a Lava Jato para ver se os caras mudam de ideia e não sacaneiam o advogado do Palocci. Vocês entenderam? A Veja, trouxe a reportagem do cara lá, os novos ricos da Lava Jato, pá, o cara todo bonitão. Isso pegou mal demais. A galera começou a baixar o pau deles. Não convidaram eles para o prêmio quanto é, tá certo? Isso deixou eles furiosos. Veja aí, ó. Então vamos tocar aqui? Vamos tocar, vai. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedirá à justiça a anulação do processo que tem o petista entre os réus pelo suposto recebimento de 12,9 milhões de reais em propinas da Odebrecht, por meio da compra de um terreno que abrigaria a sede do Instituto Lula em São Paulo e um apartamento em São Bernardo do Campo. Os advogados de Lula anunciaram a medida por meio de nota, depois do juiz federal Sérgio Moro negar nesta quinta-feira pela segunda vez a oitiva, pela terceira vez já, tá certo? Do advogado Rodrigo Tacla Duran, em um procedimento que apura se os documentos apresentados pelo Ministério Público Federal no processo são falsos, certo?
Tacla Duran prestou serviço ao Odebrecht em 2011 e 2016 e está foragido da Lava Jato. Ele vive na Espanha e, em depoimento à CPMI da JBS, por videoconferência na semana passada, afirmou que o sistema que gerenciava o departamento de propina da empresa foi adulterado. Então, pessoal, vocês perceberam aí, ele diz o seguinte, que a defesa do ex-presidente Lula anunciou isso por meio de nota. Então, vejam vocês, quando que vocês viram a Veja dar importância para uma nota da defesa do ex-presidente Lula? Vamos prosseguir aqui? Vamos prosseguir, ó. Tacla Duran fez referências específicas em seu depoimento na CPI sobre supostas adulterações de documentos que estão relacionados ao incidente de falsidade proposto pela defesa de Lula. Ó, incidente de falsidade proposto. Lembra que eu falei para vocês dos dois documentos? Um com assinatura e outro com duas? Tá certo? Proposto pela defesa do Lula, dentre outros temas. Por isso, seu depoimento se mostra relevante para contextualizar a forma como os documentos questionados pela defesa do ex-presidente foram produzidos e levados ao processo, diz a defesa de Lula. Ao deferir novamente sobre o assunto, Moro repetiu o argumento que não há qualquer elemento probatório mínimo que indique envolvimento específico de Tacla Duran nas operações que constituem objeto da presente ação penal. No despacho do último dia 28 de novembro, o magistrado havia afirmado que a palavra do ex-advogado da Odebrecht não é digna de crédito. Só que nós não podemos esquecer o seguinte, o Tacla Duran deixou claro que a Odebrecht o pediu para armar para cima da Dilma, criando provas, ou seja, ele era um cara que mexia diretamente com aquela documentação, tá certo? Mas o juizão, vocês estão vendo, e outro detalhe, né? Não é uma pessoa digna de crédito, né? Vejam vocês. Mas cara condenado a quase 100 anos de prisão, como Léo Pinheiro, é digna de crédito. Cara destruído emocionalmente, como o Palocci, é digna de crédito, certo? Só que o Tacla Duran, como está fazendo acusações contra a Lava Jato, não é digna de crédito, né? Piada, tá certo? Na nota divulgada nesta quinta-feira, o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente, diz que a decisão de Moro cerceia o direito de defesa e mostra que o petista não tem o mesmo tratamento que o Ministério Público Federal no processo. É mais um ato que contamina o processo de neutralização insanável, concluiu. Tá certo? Concluiu. Vamos lá, vocês acham que acabou aqui? Não, agora a Veja vai meter o pitaco dela. Vamos aqui, ó. Vejam, pessoal, que o pessoal da Veja realmente está meio zangado com o pessoal da Lava Jato. Porque além de dar destaque à nota, eles também metem a colher deles. Vamos analisar aí, ó. Extratos falsos. Alvo de um mandado de prisão preventiva na 36ª fase da Lava Jato, deflagrada. Em 10 de novembro de 2016, Rodrigo Tacla Duran fugiu para a Espanha e lá vive desde então. Ele foi preso em Madrid 8 dias depois da ação da Polícia Federal no Brasil, mas conseguiu liberdade provisória em fevereiro de 2017. Como tem dupla nacionalidade, brasileira e espanhola, o país europeu negou a extradição dele ao Brasil. O advogado é réu na Lava Jato por supostamente ter levado 18 milhões de reais. Na semana passada, a CPI da JBS, por videoconferência, o advogado declarou que são falsos extratos obtidos a partir do sistema Drauzio, utilizado para contabilizar o pagamento de vantagens indevidas pela empreiteira. Esses extratos são falsos e já foram periciados. No caso da denúncia do presidente Michel Temer, esses extratos que foram aportados, eles demonstram que o sistema foi manipulado. A partir do momento em que o sistema foi manipulado antes, durante e depois do bloqueio. As provas, no meu entender, são viciadas. Todas as provas que saem daquele sistema, a partir daí, são viciadas, disse. Agora vejam aqui, que a Veja, ela dá uma acabada no negócio, ó. Perceba o seguinte, antes da participação dele na CPMI, o incidente de falsidade já havia sido aberto a pedido da defesa de Lula para apurar a autenticidade de outros documentos apresentados pelo MPF na denúncia contra o petista.
Em um deles, os advogados afirmam que um mesmo documento aparece assinado uma única vez em uma versão e em outra existem duas assinaturas, que nós já estamos cansados de saber de que documento nós estamos falando, que foi o que eu falei no início para vocês, tá certo? Vamos aqui? Vocês imaginaram que era só isso, ó. Olha o que a Veja está dando destaque aí. Acusação contra amigo de Moro. Rodrigo Tacla Duran ainda acusa o advogado Carlos Zuccolotto, padrinho de casamento de Sérgio Moro, de ter intermediário em negociação paralela entre ele e a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba por um acordo de delação premiada. Conforme a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, Tacla Duran apresentou à CPMI da JBS imagens de mensagens trocadas com o Zuccolotto no aplicativo Wicker, que apaga as conversas depois de um determinado tempo. No suposto diálogo com o Zuccolotto, Tacla Duran relata que os procuradores estipularam multa de 15 milhões de dólares a eles nas negociações da delação. O advogado teria afirmado que articularia para que Dedê entrasse nas tratativas e o valor da multa fosse reduzido caso obtivesse sucesso. Carlos Zuccolotto pediu pagamento de 1/3 dos 15 milhões de reais em honorários a ser feito por fora. Ao jornal, Zuccolotto negou participação nas negociações. Por meio de nota, Sérgio Moro afirmou que o advogado é sério e competente e que é lamentável que a palavra de um acusado foragido da justiça brasileira seja utilizada para levantar suspeitas infundadas sobre a atuação da justiça. Bem, pessoal, como vocês perceberam aí, primeiro temos que fazer algumas considerações. Vocês percebem que na parte que a Veja fala sobre o Zuccolotto, o amigo do Moro, eles tratam artificialmente, tá certo? Eles esquecem o seguinte, que aquilo que o Tacla Duran afirmou que estaria nas conversas no Wicker é exatamente o que está no contrato enviado pela Força Tarefa para ele, tá certo? Não podemos esquecer isso. Então, pessoal, fica aí escancarado o fator Tacla Duran. O pessoal da Lava Jato está aterrorizado com a possibilidade do cara ter destaque na grande mídia. A coisa, pessoal da Lava Jato, já está em nível assim de decomposição adiantadíssimo, tá certo? A Lava Jato tem pouco tempo. A Lava Jato de Curitiba, como está? Não podemos esquecer, nós queremos que continue a ser investigado, nós queremos que outro juiz entre em ação, que outros policiais entrem em ação, que outros promotores entrem em ação para continuar mandando para a cadeia os corruptos. Agora dentro da lei, não desse jeito, tá bom? Então vocês percebem aí, né, pessoal, o terror da Lava Jato ao Tacla Duran é tão que o juiz Sérgio Moro prefere dar causa à nulidade do processo contra o ex-presidente Lula do que trazer o cara para o foco, do que trazer o cara para a mídia, ou seja, permitir o depoimento do cara. Beleza? Aperta no sininho aí, inscreve no canal e passa adiante, convida os amigos para o nosso canal. Esse canal não é só meu, é seu, é nosso. Beleza? Abraço, gente. Falou!